Olá, nesse vídeo a gente vai ver dois operadores importantes, que são rotacional e divergente, que aparecem muito na teoria de mecânica de fluidos e que serão importantes no cálculo vetorial em geral. Vai aparecer, por exemplo, no teorema de Stokes, tá? O rotacional a gente define da seguinte forma: a gente considera um campo vetorial em R3, né, com as funções componentes P, Q, R, tal que as derivadas delas existem, e a gente define o rotacional de F, por essa notação aqui, rot de F, dado por esse vetor. Derivada de R em relação a Y, derivada de Q em relação a Z, mais derivada de P em relação a Z, menos derivada de R em relação a X, J, mais derivada de Q em relação a X, menos derivada de P em relação a Y, K. Dessa forma que a gente vê aqui, é um pouco complicado da gente assimilar, né? Mas dá pra gente enxergar esse rotacional de outra forma. Se a gente pensa nesse gradiente como um operadorzinho, vamos pensar assim, como sendo del, vou escrever dessa forma assim, del, derivada em relação a x na direção i, derivada em relação a y, j, mais derivada em relação a z, k, e a gente tem o campo F, que é PI, QJ, mais RK. Então, a gente consegue reescrever o rotacional de F como sendo o produto vetorial de nabla por F, que vocês já viram lá em geometria analítica, que é aquele determinante, né? Então, fica I, J, K, aqui vai ficar derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z, P, Q, R. Então, quando a gente estiver realizando aqui os produtos, né? Esse produto, por exemplo, del y, r, vai ser interpretado como a derivada de r em relação a y. Então, fazendo esses produtos, esse determinante aqui, a gente vai chegar na mesma definição aqui para o rotacional. Então, com isso, a gente tem que o rotacional de F é dado por esse produto vetorial. Bom, uma outra observação importante é a seguinte: se a gente pensa em R2, obviamente a definição do rotacional ela precisa que esse campo esteja em R3, mas a gente pode enxergar um campo que esteja em R2, né, como sendo PI mais QJ mais 0 K, certo? E aí a gente consegue definir o rotacional fazendo isso. Então, ficaria o quê? I, J, K. Aqui fica derivada em relação a X, derivada em relação a Y e a derivada em relação a Z. P, que depende apenas de X e de Y. Q, que também depende de X e de Y. E 0. Então, quando a gente realiza aqui esse determinante, né? Sempre que você for derivar, aqui o 0 vai dar 0. E, por exemplo, se eu faço aqui a derivada de P em relação a Z, também vai dar 0. Ou de Q, porque essas duas funções não dependem da variável Z. Então, no fim das contas, o que sobra é a derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y, K. Que vocês já viram, né? Essa diferençazinha aqui quando viram o teorema de Green, né? A gente tinha o teorema de Green. A gente tinha que a integral sobre uma curva C de f dr
era a integral dupla sobre D dessa diferença que tá aí, né? dy dA. Então, a gente consegue reescrever aqui como sendo rotacional de FK dA, certo? Então, essa seria uma outra versão para o teorema de Green. E aí, vamos ver esse exemplo, né? Calcular o rotacional desse campo. Então, aqui é a minha P, aqui é a Q e essa é a R. Então, rotacional de F vai ficar... Eu prefiro usar essa notação aqui do determinante, porque é mais fácil da gente lembrar do que decorar, né? Aquela fórmula toda. Então, a P é x, y ao quadrado, z à quarta, que vai ficar bem apertadinho. Mais z, e aqui y ao cubo, z ao quadrado. Então, vai ficar, né? Na direção I, vai ficar aqui, ó, derivada em relação a y disso. Então, fica 3y ao quadrado, z ao quadrado, menos a derivada dessa função aqui em relação a z, que dá 1. Mais, na direção j, vai ficar a derivada desse em relação a z, então dá 4xy ao quadrado, z ao cubo, e a derivada desse em relação a x, que dá 0. Então, vai ficar isso aqui só. E na direção k, derivada desse em relação a x dá 4xy, e desse em relação a y dá 2xyz à quarta. E aí conclui. Se eu errei alguma continha aí, depois vocês me falam, tá? Bom, então vamos para algumas propriedades. A primeira delas, né, que é esse teorema, é que se eu tenho uma função f de 3 variáveis com derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o rotacional do gradiente de f é 0. É simples de você verificar isso porque é só montar realmente aquele determinante, né? Então, quem é o rotacional do gradiente de f? Isso fica I, J, K, as derivadas parciais que vocês já viram, né? E aqui as componentes do gradiente, que é a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y e a derivada de f em relação a z. Então, aqui vai ficar, né, na direção I, vai ficar derivada segunda de f del y del z menos. Aí, voltando aqui, fica derivada segunda de f del z del y, na direção I. Na J, vai dar esse com esse aqui, né? Então, fica derivada segunda de f del z del x menos, aí voltando, derivada segunda de f del x del z j, mais, por fim, derivada segunda de f del x del y menos derivada segunda de f del y del x, tá? Na direção K. Ficou bem ruimzinho aqui. E aí, vocês viram lá no cálculo N2 um teorema que dizia que se eu tinha derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então não importava a ordem, né? Se você fazia na direção de y, derivada em relação a y e depois em relação a z, ou vice-versa. Então, essas derivadas que estão aparecendo aqui, ó, elas são iguais. Então, aqui dá 0, 0, 0, que é o vetor
nulo. Mas o que é que isso significa, né? Um campo que é o gradiente de f, né, de uma função f, a gente chamou de campo conservativo. Então, eu tenho que se f é conservativo, né, então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que f é igual ao gradiente de uma função que a gente chama função potencial. E a gente sabe agora que o rotacional do gradiente, consequentemente o rotacional de f, é o vetor nulo. Então, eu tenho que se o campo é conservativo, o rotacional dá zero. Se vale a saída, logo a gente tem que se o rotacional, vou colocar maiúsculo aqui, se o rotacional de f for diferente de zero, do vetor nulo, né? Zero é o vetor nulo aí. Então, f não pode ser conservativo. Eu até esqueci de falar, mas eu vou colocar aqui no cantinho. O rotacional de f é um vetor, tá? Para vocês não se atrapalharem. Rotacional de f é um vetor, né? Aqui é o vetor nulo, né? O 0i mais 0j mais 0k. Então, rotacional é um vetor. Em geral, a recíproca para esse teorema, né? Se o rotacional de f é zero, eu não posso dizer que o campo é conservativo, em geral. Mas quando o domínio é simplesmente conexo, aí isso vale. Então, se f for um campo vetorial no R3 todo, como o R3 todo é simplesmente conexo, e a gente tem funções componentes com derivadas de segunda ordem contínuas, para que a gente consiga calcular o rotacional do gradiente, e o rotacional do campo for zero, então esse campo é um campo conservativo. E aí a gente tem mais uma forma de verificar quando um campo é ou não conservativo, né? Se você tiver no R3 todo, verificar que um campo é conservativo é olhar se o rotacional dá zero, dá o vetor nulo. Então, vamos usar esse teorema para mostrar que esse campo é um campo conservativo. Então, quem é o rotacional de f aqui? Vai ficar I, novamente, né? Vocês já viram algumas vezes. Derivada em relação a y, derivada em relação a z. A função p é y ao quadrado, z ao cubo. 2xy, z ao cubo. 3xy ao quadrado, z ao quadrado. Então, vai ficar aqui derivada em relação a y dessa função, que dá 6xy z ao quadrado, menos derivada em relação a z dessa daqui, né? Que dá 6xy z ao quadrado. Mais derivada em relação a z dessa, que é 3y ao quadrado z ao quadrado, menos a derivada em relação a x dessa, que dá 3y ao quadrado z ao quadrado, mais na direção k vai ficar 2y z ao cubo menos 2y z ao cubo, que é o vetor nulo, né? Todas as componentes aqui darão zero, então isso é o vetor nulo. Consequentemente, como eu não estou deixando explícito a região, o domínio aqui, é porque é o R3 todo. O R3 todo é simplesmente conexo, então se o rotacional dá zero, então como o rotacional de f é o vetor nulo e f está definido em todo R3,
Então, a gente conclui que F é conservativo. Bom, e o que é que o rotacional mede, tá? Se F é, por exemplo, um campo de velocidade, então você tá com um fluido, né, escoando, por exemplo, e aí você tem aqui uma partícula perto do ponto x, y, z nesse fluido, tá? Então, o que é que o rotacional está medindo? Ele está medindo a rotação, o quanto essas partículas tendem a rodar, a rotacionar em torno justamente do eixo do rotacional, nesse ponto, tá? Então, no fim das contas, a gente está olhando se o fluido ele apresenta redemoinhos em torno de um ponto específico ou não. Então, quando a gente diz que o rotacional dá zero num ponto específico, então significa que naquele ponto não há rotação do fluido. Então, a gente chama esse campo de irrotacional no ponto P. E agora vamos ver o outro operador, que é importante também, que é o divergente. Então, novamente, a gente considera um campo em R3, tal que as derivadas parciais P, Q e R existem, né? Na verdade, todas as derivadas que a gente precisar, e a gente define o divergente como sendo essa soma das derivadas parciais de P em relação a X, Q em relação a Y e R em relação a Z, que pode ser visto, assim como o rotacional a gente viu como um produto vetorial, né, de nabla por F, aqui a gente pode ver como um produto interno, né, o produto interno de del X, del Y, del Z, por P, Q, R. Bom, diferente lá do rotacional, né? No rotacional, o rotacional do campo era um vetor. Aqui, o divergente vai ser um campo escalar, tá? Então, vamos determinar o divergente desse campo vetorial aqui. O divergente de F é dado pelo quê? A derivada de P em relação a x, que dá y ao quadrado z à quarta, mais a derivada de Q em relação a y, que dá 2x ao quadrado, mais a derivada de R em relação a z, que dá 2y ao cubo z. E aí, finaliza. E aí, o primeiro resultado é que se eu tenho um campo vetorial, né, definido sobre todo o R3, com funções componentes que tenham derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o divergente do rotacional de F dá zero. Então, esse aqui eu vou deixar de exercício para vocês demonstrarem, tá? É bem parecido com as contas que a gente vinha fazendo antes. Então, você vai pegar a definição do rotacional, depois vai aplicar o divergente naquele vetor, né? No vetor rotacional do campo F. Como observação, a gente tem o seguinte. O rotacional, a gente viu que ele mede, né? Que é a rotação das partículas, né? E o que é que mede o divergente? O divergente, ele está medindo a taxa de escoamento do fluido. Então, o divergente mede a taxa de escoamento do fluido. Ou seja, o quanto o fluido tende a divergir de um certo ponto, tá? Então, por exemplo, se eu tô com gás, o quanto ele diverge, esse fluido diverge. Se eu tô trabalhando com água, tá? Então, o divergente mede isso. A gente vê que esses nomes, né, rotacional, divergente, campo conservativo, eles têm uma definição que faz sentido na prática, né? É bem apoiado na questão física mesmo. Bom, e aí, quando o divergente dá zero, significa que esse fluido ele não está divergindo de um ponto, né? E aí a gente chama esse campo, na verdade, esse F, de
incompressível, tá? Incompressível. Vocês vão podem chegar a ver muito esse termo quando trabalha com mecânica dos fluidos, problema de Navier-Stokes, que é um dos problemas do milênio. Então, quem trabalha com teoria de mecânica dos fluidos, em geral, trabalha muito com fluidos incompreensíveis, tá? E, para finalizar, a gente viu a forma vetorial do teorema de Green, né, usando o rotacional, que ficava integral sobre C de F dr. Era a integral dupla do rotacional do campo F, produto K dA. E aí vamos ver em termos do divergente, como é que fica. Então, se a gente tem uma curva C parametrizada por R de t igual a x de t e mais y de t, K, a gente sabe que o vetor velocidade é dado por x' de t e mais y' de t, K. E aí o vetor tangente unitário, né? A gente pega o vetor velocidade e divide pela norma. A gente normaliza, né, esse vetor. Aqui tudo tem a setinha. Então, fica como? Fica x' de t pela norma e mais y' de t, norma de r' de t, j. Se eu tenho um vetor tangente, eu consigo obter o vetor normal, né? O vetor normal é um vetor que é perpendicular ao vetor tangente. Então, o produto interno entre eles dois tem que dar zero. Então, o vetor normal ele vai ter coordenadas y' sobre a norma de r' menos x' sobre norma de r', tá? Aqui é o tangente e aqui é o normal. Tá? Você percebe que se fizer o produto interno aqui de t por n, dá zero, pela própria definição. E aí, como é que vai ficar a integral sobre C de f vetor normal ds? Lá, pela definição de integral de linha, isso dá integral de A até B de fn de t, tudo aqui tem setinha, que eu vou esquecendo pelo meio do caminho. Norma de r' de t dt. Quando eu faço a substituição aqui das coisas, faço o produto interno tudo direitinho, eu vou ficar aqui a integral de A até B de P calculado em R de t vezes y' de t dt menos Q em R de t x' de t dt. Se ficar alguma dúvida, vocês olhem os detalhes no livro, tá? Quando eu fizer aqui y' é dy dt, tá? E aí, com esse dt vai cancelar. Então, vai ficar integral sobre C, no fim das contas, de P dy menos Q dx. Que isso, pelo teorema de Green, é integral sobre D, derivada de P em relação a x, derivada de Q em relação a y, dA. Tá? Porque no teorema de Green, lembre que o sinal aqui é o contrário. Então, aqui vai ficar logo, o que é que a gente conclui? Que a integral sobre a curva C do campo F n ds é a integral dupla do divergente, tá? Se eu tô aqui, eu até esqueci de citar antes, mas obviamente lá, como eu falei no caso do rotacional, a gente tá trabalhando o teorema de Green no plano. Então, meu campo
F, né, ele só tem a componente P e a componente Q. A gente olha a componente R como sendo zero, tá? Então, aqui fica o divergente de F de XY dA. Então, a gente tem uma outra forma que a gente chama de segunda forma vetorial para o teorema de Green, né? A primeira forma vetorial a gente viu lá no comecinho com rotacional e essa é a segunda forma vetorial, tá? Isso a gente vai ser importante quando a gente for ver teorema de Stokes. E por hoje é isso. O próximo vídeo a gente de fato vai entrar na parte de integrais de superfície, vendo superfícies parametrizadas e suas áreas.